Minha família me ignorou por anos. No dia de ação de graças, comentei casualmente que tinha uma fortuna de 160 milhões de dólares. O queixo da minha irmã caiu. Meu pai ficou em silêncio, apenas me encarando. Mas para você entender como chegamos àquela mesa de jantar em Connecticut, com o cheiro de peru assado e a tensão cortante no ar, eu preciso te contar como fui apagada da minha própria história antes mesmo de aprender a dirigir. Eu aprendi a ser invisível quando tinha apenas 9 anos de idade. Foi naquele ano que minha irmã, Sofia, completou 18 anos e recebeu seu primeiro automóvel, uma BMW zerinho, branca com interior de couro caramelo, brilhando sob o sol pálido de outono. Meus pais haviam colocado um laço vermelho gigante no teto, e o carro estava estacionado bem no meio da nossa garagem em um subúrbio rico de Connecticut. Eu assistia a tudo da janela do meu quarto, no andar de cima. Lembro-me do som dos gritos de alegria da Sofia, o tipo de som que pessoas que nunca ouviram não emitem com facilidade. Meus pais a abraçavam como se ela tivesse acabado de ganhar um prêmio Nobel, e os vizinhos saíram de suas casas perfeitas para parabenizá-los por terem criado uma filha tão maravilhosa e talentosa. Ninguém olhou para cima. Ninguém me viu ali, parada na janela, vestindo um moletom desbotado que eu tinha herdado da própria Sofia 2 anos antes. Sofia era a criança de ouro. Ela chegou quando meus pais, Arthur e Eleanor, ainda estavam no auge da ambição. Eles eram donos de uma firma de consultoria em Manhattan que estava começando a decolar, e Sofia era o troféu perfeito para o estilo de vida que eles queriam projetar. Quando eu nasci, 7 anos depois, o entusiasmo parecia ter acabado. Eu não era um projeto de prestígio, eu era uma nota de rodapé. Os álbuns de fotografia da nossa casa contam essa história melhor do que eu. Os primeiros 5 volumes são dedicados inteiramente a Sofia, o primeiro passo, a primeira palavra, a primeira vez que ela segurou um arco de violino. O 6º volume começa comigo, mas as fotos param abruptamente após o meu 2º aniversário. Depois disso, os álbuns voltam a ser sobre as competições de hipismo da Sofia, os bailes de debutante da Sofia e as viagens de intercâmbio da Sofia. Crescer em Connecticut sendo a outra filha foi um exercício de paciência e observação. Sofia frequentava a Greenwich Academy, uma escola particular cujas anuidades custariam o preço de uma casa em muitos lugares do país. Eu fui enviada para a escola pública local. Não que a escola fosse ruim, era uma boa escola de subúrbio, mas a mensagem era clara, o investimento pesado era reservado para quem tinha potencial. A Sofia precisa de um ambiente mais competitivo, Lillian, minha mãe dizia, enquanto assinava o cheque da mensalidade da minha irmã sem nem olhar o valor. Você é uma menina tão calma, tão independente. Você vai ficar bem na escola pública. Você sempre dá um jeito, não é? Você sempre dá um jeito. Essa frase se tornou o meu mantra e, ao mesmo tempo, a minha maldição. Porque eu realmente dava um jeito. Enquanto Sofia passava as tardes em aulas de equitação ou ensaiando para recitais de piano que meus pais nunca perdiam, eu ficava na biblioteca da escola. Foi lá que descobri o meu primeiro refúgio, os computadores. No final dos anos 2000, enquanto minhas colegas de classe começavam a se interessar por maquiagem e garotos, eu estava fascinada pela lógica fria e perfeita das máquinas. O computador não se importava se eu era a filha favorita, ele só se importava se o meu código estava correto. Aos 12 anos, eu já sabia mais sobre C++ e Java do que muitos universitários. Eu não tinha um computador de última geração em casa, o meu era um laptop capengo que meu pai ia jogar fora da firma, mas eu tinha tempo. E o tempo era o meu maior capital. Lembro-me do jantar de ação de graças quando eu tinha 14 anos. Foi a primeira vez que tentei, de verdade, ser vista. Eu tinha acabado de criar um pequeno script que automatizava a organização dos livros da biblioteca da escola, e o diretor tinha me elogiado na frente de todos. Eu estava radiante. Pai, eu disse, durante uma pausa na conversa sobre o novo instrutor de salto da Sofia. Eu fiz uma coisa legal na escola essa semana. Eu programei um. Isso é ótimo, querida, ele me cortou, sem sequer desviar o olhar do prato. Eleanor, você ouviu o que o instrutor disse sobre a postura da Sofia no último salto? Ele acha que ela tem chances reais nas seletivas regionais.
Eu fechei a boca e voltei a comer meu purê de batatas frio. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Eu não senti raiva, senti uma clareza gelada. Eu percebi que, naquela casa, as palavras não tinham valor. O que tinha valor eram as conquistas que eles podiam exibir para os outros. E como o que eu fazia acontecia dentro de uma tela preta cheia de linhas de texto incompreensíveis, eu nunca seria o troféu deles. Então, parei de tentar. Passei o resto do ensino médio sendo uma aluna aceitável. Eu tirava notas boas o suficiente para não ser incomodada, mas não tão altas que atraíssem atenção. Minha vida real acontecia à noite, no escuro do meu quarto, onde eu prestava serviços de consultoria técnica em fóruns obscuros da internet sob o pseudônimo L Alpha. Aos 16 anos, eu já ganhava cerca de $2.000 por mês corrigindo bugs em sistemas de empresas que nem imaginavam que seu consultor era uma adolescente de pijama em Connecticut. Quando chegou a hora de ir para a faculdade, o contraste foi, mais uma vez, brutal. Sofia foi para a Columbia, em Nova York. Meus pais pagaram o dormitório mais caro, as mensalidades integrais e ainda deram a ela um cartão de crédito sem limites para gastos de networking. Para mim, a conversa foi curta. Lilian, as coisas na firma estão um pouco instáveis este ano, mentiu meu pai, embora ele tivesse acabado de comprar um relógio de $30.000. Acho que seria sensato você ir para a universidade estadual. Eles têm um bom programa de tecnologia, e o custo é muito menor. Eu apenas assenti. Eu não contei a ele que eu já tinha economizado o suficiente para pagar minha própria moradia e que tinha recebido uma bolsa por mérito que cobria metade da minha mensalidade. Eu deixei que eles pensassem que eu estava indo para a estadual por falta de opção. Na verdade, eu estava indo para lá porque queria a maior distância possível da influência e da negligência deles. A faculdade foi onde a Logisync nasceu. Eu estava no segundo ano de ciência da computação quando conheci Olivia, uma garota de Detroit que tinha a mesma fome que eu. Nós duas percebemos que as pequenas e médias empresas de logística estavam perdendo fortunas porque usavam sistemas de rastreamento que pareciam ter sido criados nos anos 90. Se pudermos criar algo que integre o rastreamento em tempo real com a previsão de demanda usando inteligência artificial, eu disse a ela em uma noite chuvosa no laboratório de informática, nós mudamos o jogo. Trabalhamos como possuídas. Eu morava em um dormitório minúsculo, comia macarrão instantâneo e passava 18 horas por dia codificando. Meus pais ligavam uma vez por mês, geralmente para perguntar se eu sabia como consertar o iPad da minha mãe ou se eu tinha visto as fotos da última festa de gala que a Sofia tinha ido em Manhattan. Está tudo bem por aí, Lilian? Meu pai perguntava, com pressa de desligar. Tudo bem, pai. Só estudando. Isso mesmo. Mantenha o foco. Talvez você consiga um bom emprego na área de alguma empresa sólida quando se formar. Estabilidade é tudo. Eu desligava o telefone e voltava para o código da Logisync, que naquele momento já estava sendo testado por 3 transportadoras locais. Elas não sabiam que a empresa era operada por 2 universitárias, elas só sabiam que o software tinha reduzido os custos operacionais delas em 22% em apenas 2 meses. Quando me formei, aos 22 anos, a Logisync já faturava seu primeiro $1 milhão anuais. Eu não fui à cerimônia de formatura. Disse aos meus pais que estava com uma gripe forte. A verdade é que eu estava em Chicago, fechando um contrato com uma das maiores frotas de caminhões do meio-oeste. Sofia, por outro lado, se formou em marketing e foi imediatamente contratada por uma agência de renome no Itaim, quer dizer, em Madison Avenue, graças aos contatos do meu pai. Ela morava em uma cobertura que eles ajudaram a mobiliar. Nas redes sociais, ela era a imagem do sucesso. Eu era apenas a irmã que trabalhava com computadores em algum lugar que eles nunca se deram ao trabalho de visitar. Eu estava prestes a completar 23 anos quando o primeiro grande cheque caiu na conta da empresa. Não era 1 milhão, eram 5. Foi o resultado de uma rodada de investimentos de risco. Eu poderia ter comprado uma BMW igual àquela que a Sofia ganhou aos 18. Poderia ter alugado um apartamento na Quinta Avenida. Mas eu não fiz nada disso. Eu continuei dirigindo meu Honda Civic usado. Continuei morando em um apartamento funcional no Queens.
E continuei, acima de tudo, em silêncio. Eu queria ver até onde a invisibilidade poderia me levar. Eu queria saber se, em algum momento, eles me notariam por quem eu era, ou se eu teria que me tornar um gigante para que eles parassem de olhar através de mim. A ironia é que, quanto mais rica eu ficava, mais simples eu parecia. Eu frequentava jantares de família em Connecticut vestindo jeans e camisetas básicas, enquanto Sofia parecia coberta de grifes. Eu ouvia meu pai me dar conselhos sobre como economizar para a aposentadoria enquanto eu, silenciosamente, gerenciava uma folha de pagamento de 50 funcionários e uma infraestrutura global. A tensão estava crescendo, embora eles não soubessem. Eu estava acumulando não apenas dinheiro, mas um inventário de cada descaso, de cada interrupção e de cada olhar de piedade que recebi ao longo de 2 décadas. Eu estava esperando o momento certo para acender a luz. E esse momento estava marcado no calendário, o Dia de Ação de Graças. O dia em que a família se reúne para agradecer pelo que tem. E eu tinha muito pelo que agradecer. Especialmente pelo fato de eles nunca terem acreditado em mim. Viver em Nova York com 20 e poucos anos sendo secretamente milionária é uma experiência surreal. A cidade é um lugar construído sobre o conceito de ver e ser visto, mas eu tinha me tornado uma mestre em não ser vista. Enquanto Sofia postava fotos de seus jantares de $300 no Nobu e marcava sua localização em clubes exclusivos do Meapakyn District, eu passava minhas noites no meu escritório no Queens. O escritório era um lote industrial convertido, com tijolos aparentes, fiação exposta e o som constante do metrô passando lá fora. Não havia placas com meu nome na porta. Para o mundo exterior, éramos apenas mais uma startup de software tentando sobreviver. Por dentro, porém, a Logisync estava se tornando um monstro. O código que eu e Olivia escrevemos não era apenas um sistema de rastreamento, era um organismo vivo. Ele aprendia com os atrasos nos portos de Long Beach, com as nevascas no Canadá e com as flutuações de combustível no Golfo. Aos 24 anos, eu tinha empresas da lista Fortune 500 batendo à minha porta. Elas não se importavam que eu usava tênis All Star e bebia café de $2. Elas queriam a minha eficiência. Elas queriam o meu cérebro. Lembro-me de uma reunião específica com o vice-presidente de uma gigante do varejo. Ele entrou na sala esperando encontrar um executivo de terno e gravata. Quando me viu, ele hesitou por um segundo. "Onde está o CEO da Logisync?" Ele perguntou, olhando por cima da minha cabeça. "Você está falando com ela", respondi, sem me levantar. "Se quiser discutir logística global, sente-se. Se quiser ver um terno, tem uma loja da Brooks Brothers na esquina." Ele se sentou. E, 40 minutos depois, assinou um contrato que valia $12 milhões anuais para a minha empresa. Apesar do sucesso, eu mantinha minha fachada com uma disciplina militar. Eu visitava meus pais em Connecticut uma vez por mês, e aquelas viagens eram como entrar em uma máquina do tempo onde eu voltava a ter 10 anos de idade. "Lilian, querida, você parece cansada", minha mãe disse durante um almoço de domingo, enquanto admirava o novo anel de diamantes que meu pai tinha dado a ela. "Esse seu trabalho em ti deve ser tão desgastante. Você não preferia algo mais feminino? A agência de marketing da Sofia está contratando assistentes. Eu poderia falar com ela." "Estou bem, mãe." "O trabalho é estável", eu respondia, usando as mesmas palavras que eles usavam para me descrever. "Estável é a palavra", meu pai interveio, limpando a boca com um guardanapo de linho. "Mas estabilidade não é tudo. Veja o noivo da Sofia, o Caio. Ele é gestor de fundos em Wall Street. O bônus dele este ano foi maior do que tudo que você deve ganhar em 5 anos. Isso é o que eu chamo de carreira, Lilian. Você deveria prestar atenção em como ele se porta." Eu olhei para o meu pai, por um breve segundo, quase contei. Quase disse a ele que o fundo onde o Caio trabalhava tinha acabado de tentar comprar uma participação minoritária na Logisync e que eu tinha recusado a oferta porque achei a estratégia deles amadora. Mas eu respirei fundo e apenas assenti. "Vou manter isso em mente, pai." O contraste era doloroso. Naquela mesma semana, eu tinha fechado a compra de uma cobertura de $20 milhões no Brooklyn, com vista panorâmica para o horizonte de Manhattan.
O apartamento era uma obra-prima de arquitetura minimalista, com janelas que iam do chão ao teto e uma biblioteca que guardava as primeiras edições dos meus livros favoritos. Era o meu santuário. Mas para meus pais e para Sofia, eu ainda morava em um estúdio funcional no Queens com uma colega de quarto imaginária chamada Olivia. Aos 26 anos, a Logitech atingiu a marca de 100 milhões de dólares em faturamento anual. Foi o ano em que a Enovix Technologies, um conglomerado global de tecnologia, começou a me perseguir. Eles não queriam apenas uma parceria, eles queriam a empresa toda. As negociações com a Enovix duraram meses. Eu me sentava em salas de reuniões no 50º andar de arranha-céus na Park Avenue, discutindo cláusulas de bilhões de dólares com advogados que cobravam $1.000 por hora. Eu era uma leoa naquelas salas. Eu lutava por cada funcionário meu, por cada linha de código. Enquanto isso, em Connecticut, o drama da família era sobre o planejamento do casamento da Sofia. Lillian, você precisa participar mais. Sophie exclamou em uma ligação por vídeo. Ela estava em uma loja de noivas de luxo, provando um vestido que custava o preço de um carro de luxo. Eu sei que você está sempre ocupada com esses seus códigos, mas é o meu dia. O papai está gastando uma fortuna neste casamento. Vai ser o evento da temporada. Eu vou estar lá, Sofia, eu disse, enquanto assinava eletronicamente um documento que autorizava uma auditoria de 100 milhões de dólares. Tente comprar um vestido novo, sim? Ela continuou, sem perceber o meu tom. Nada de moletom ou calça jeans. Os pais do Caio são muito tradicionais. Não queremos que você pareça parente pobre nas fotos oficiais. Desliguei o telefone e senti uma mistura de riso e náusea. A arrogância deles era o meu escudo, mas também era o que me impedia de amá-los de verdade. Eles amavam a ideia de quem eu deveria ser, a irmã inferior que servia de contraste para o brilho da Sofia. Se eu tirasse isso deles, o que sobraria? A transação final com a Enovix foi assinada em uma terça-feira chuvosa. 280 milhões de dólares. Quando os impostos foram pagos e as participações foram distribuídas, eu vi o número na tela do meu computador. 160 milhões de dólares em liquidez pessoal. Eu estava sentada no meu escritório, no mesmo loft no Queens onde tudo começou. Olivia estava ao meu lado, segurando uma garrafa de champanhe barato. Nós conseguimos, L Alpha, ela disse, usando meu antigo pseudônimo. Nós conseguimos, respondi, mas meus olhos estavam fixos na foto de família que eu mantinha na mesa, onde eu aparecia cortada em um canto, quase fora de foco. Eu era uma das mulheres mais ricas de Nova York abaixo dos 30 anos. E ninguém no mundo, além de Olivia e um punhado de advogados, sabia disso. O dia de ação de graças estava chegando. Meus pais me ligaram para garantir que eu levaria o suporte técnico para configurar o novo sistema de som que o pai tinha comprado. Vai ser um jantar grande, Lillian. Caio e os pais dele estarão aqui. É uma ótima oportunidade para você fazer networking. Talvez o pai do Caio tenha uma vaga para você no departamento de TI da empresa dele. Networking. Suporte técnico. Vaga no TI. Eu olhei para o contrato de venda da Logitech sobre a minha mesa. Olhei para as chaves da minha cobertura no Brooklyn. E, pela primeira vez, a clareza gelada que eu senti aos 14 anos se transformou em algo diferente. Se transformou em uma vontade incontrolável de ver o que aconteceria se eu finalmente deixasse a máscara cair. Eu não iria para aquele jantar como a filha estável ou a parente pobre. Eu iria como a mulher que tinha acabado de vender um império. Eu queria ver se, com 160 milhões de dólares entre nós, eles finalmente conseguiriam me enxergar. Ou se o silêncio deles seria o preço final que eu teria que pagar pela minha própria grandeza. O dia de ação de graças em Connecticut sempre teve um roteiro previsível. A casa dos meus pais era decorada como uma vitrine de revista de design, guirlandas perfeitas, velas com cheiro de canela e abóbora, e a melhor prataria da família sobre a mesa de carvalho maciço. Era o palco onde minha família encenava a sua versão de sucesso americano, e eu, como sempre, era apenas a iluminação de fundo. Dirigi meu Honda Civic pela entrada de cascalho.
Ao lado dele, a Mercedes de Sofia e o Porsche Cayenne de Caio pareciam predadores metálicos prontos para ridicularizar qualquer coisa que custasse menos de 6 dígitos. Respirei fundo e peguei minha bolsa. Dentro dela, em uma pasta de couro fino que eu tinha comprado em uma loja discreta na Quinta Avenida, estavam os documentos que provavam que eu poderia comprar aquela rua inteira se quisesse. Assim que entrei, fui recebida não por um abraço, mas por uma tarefa. Lilian! Finalmente! Meu pai exclamou do sofá, sem se levantar. O sistema de som novo está dando erro na conexão com o Wi-Fi. Veja se você consegue dar um jeito nisso antes dos pais do Caio chegarem. Você sabe como essas coisas de tecnologia são para nós. Eu olhei para ele por um segundo. Ele nem percebeu que eu estava usando um relógio Patek Philippe de $80.000 sob a manga da blusa de linho. Para ele, eu era apenas o suporte técnico gratuito. Vou ver o que posso fazer, pai. Fui para a sala de jantar, onde Sofia estava conferindo os arranjos de flores com o olhar de um general inspecionando as tropas. Oi, Lilian, ela disse, mal desviando o olhar. Você trouxe o vestido que eu sugeri? Ah, vejo que não. Essa blusa é simples, não é? Bem, tente ficar na ponta da mesa, perto do tio Dan. Ele não se importa muito com moda. Eu estou confortável, Sofia, respondi, mantendo a voz plana. Conforto é o que dizem as pessoas que não têm estilo, ela retrucou com um sorrisinho vitorioso. Caio e eu fomos convidados para o baile de gala do Met no ano passado, sabe? Lá, conforto não existe. Só o prestígio. O jantar começou pouco depois. Os pais de Caio, os Miller, chegaram exalando o cheiro de dinheiro antigo e privilégio geracional. O Sr. Miller era um homem de cabelos brancos e terno sob medida que falava como se cada palavra sua devesse ser registrada em mármore. A conversa, como esperado, era um campo minado de vaidade. O mercado de capitais está agitado, disse o Sr. Miller, aceitando uma taça de vinho do meu pai. Meu filho me disse que a firma dele está prestes a fechar um acordo de aquisição massivo. Coisa de gente grande. Caio estufou o peito, ajustando os punhos da camisa. É verdade, pai. Estamos de olho em uma empresa de logística tecnológica que está revolucionando o setor. Eles são um pouco arredios, mas meu fundo tem capital o suficiente para dobrar o braço de qualquer fundador iniciante. Eu senti um tremor leve de riso no estômago. Eu sabia exatamente de quem ele estava falando. O fundo de Caio tinha enviado uma proposta agressiva para a Logisync 3 meses atrás. Eu tinha deletado o e-mail pessoalmente. Isso é o que eu chamo de visão, meu pai comentou, olhando para Caio com uma admiração que me dava náuseas. É um contraste tão grande com o que a Lilian faz. Ela também trabalha com isso de logística, não é, filha? Mas acho que de uma forma mais artesanal. A mesa toda olhou para mim. Alguns com pena, outros com um desdém mal disfarçado. Algo assim, pai, respondi, pegando um pouco de purê de batatas. Eu foco na eficiência do código. Eficiência é bom para quem quer um salário estável, Lilian, Caio disse, com aquele tom condescendente que ele usava para explicar coisas óbvias. Mas no mundo real, o que importa é a escala. Se você não está movimentando centenas de milhões, você está apenas brincando de escritório. Você deveria vir trabalhar comigo um dia. Poderíamos te dar uma vaga na análise de dados básica. Pagamos bem para os padrões do que você deve estar acostumada. Minha mãe sorriu, orgulhosa do genro generoso. Viu, Lilian? O Caio está sendo tão bom com você. Seria uma chance de você finalmente sair desse apartamento pequeno no Queens e se mudar para algum lugar mais condizente com a nossa família. Sofia deu uma risadinha. Imagine a Lilian em Manhattan, mãe. Ela ficaria perdida sem o metrô barulhento dela. Ela gosta daquela estética de artista sofredora, não gosta, Lili? Eu coloquei os talheres no prato de forma deliberada. O som da porcelana ecoou na sala silenciosa. A paciência que eu cultivei por 20 anos tinha acabado de evaporar, deixando para trás apenas uma calma gélida e absoluta. Na verdade, eu comecei,
E minha voz pareceu silenciar até o tic-tac do relógio na parede. Eu não moro mais no Queens. Sophie ergueu uma sobrancelha. Ah, não? Onde você está agora? No Bronx? Eu comprei uma cobertura no Brooklyn, respondi. Com vista definitiva para o East River e a ponte de Manhattan. 800 metros quadrados. Janelas de vidro triplo e automação completa. Houve um momento de silêncio confuso. Meu pai limpou a garganta. Uma cobertura? Como você pagou o aluguel disso, Lilian? Fizemos as contas do seu salário projetado e isso não fecha. Eu não pago aluguel, pai. Eu comprei. Paguei 20 milhões de dólares. À vista. Desta vez, quem riu foi Caio, uma gargalhada genuína e ruidosa. 20 milhões? Lilian, por favor. Eu conheço os preços daquela área. Nem em 10 vidas você teria crédito para um financiamento desse tamanho, muito menos liquidez para pagar à vista. Parem de mentir para tentar se encaixar. É constrangedor. O que é constrangedor, Caio? Eu disse, pegando minha bolsa no chão, é a sua incapacidade de fazer uma pesquisa básica antes de abrir a boca. Abri a bolsa e retirei a pasta de couro. Deslizei o documento principal para o centro da mesa, bem na frente do meu pai. Era o contrato de venda da Logisync para a Enovix Technologies. Eu fundei a Logisync no meu dormitório da faculdade enquanto vocês me negavam ajuda para pagar os livros, eu disse, minha voz crescendo em autoridade. Eu construí um sistema que hoje gere a malha logística de 40% do varejo dos Estados Unidos. Eu não contei para vocês porque, honestamente, nunca pareceu que vocês estavam interessados em nada que eu fizesse que não envolvesse consertar o Wi-Fi. Meu pai pegou o documento, as mãos tremendo levemente. Ele era um homem de negócios, ele conhecia os selos oficiais e as assinaturas de advogados de elite. Seus olhos percorreram as páginas, parando no valor final da transação. 280 milhões de dólares. Ele sussurrou, a cor fugindo de seu rosto. Caio arrancou o papel da mão do meu pai, seus olhos escaneando a página com uma fúria desesperada. Isso é falso. Tem que ser. Enovix. Eu conheço a CEO da Enovix. Ela nunca compraria uma. Ele parou de falar de repente. Seus olhos pararam no nome da fundadora, Lilian Sterling, meu sobrenome de solteira que eu usava nos negócios para evitar o peso do nome da família. Você é a L Alpha? Caio perguntou, a voz subindo uma oitava. O fundo onde eu trabalho tentou comprar uma fatia de 10% da sua empresa por 5 milhões no ano passado. Nós fomos rejeitados em 10 minutos. Eu rejeitei vocês, corrigi, tomando um gole de vinho que, de repente, parecia ter um gosto muito melhor. Achei a proposta de vocês insultante e a análise de mercado do gestor, olhei diretamente para ele, medíocre. Sophie estava olhando de mim para o contrato, a boca aberta, sem conseguir emitir um som. Minha mãe estava pálida, segurando o guardanapo como se fosse um bote salva-vidas. Lilian, meu pai começou, levantando-se da cadeira. Filha, por que você nunca nos disse? Nós poderíamos ter ajudado, poderíamos ter celebrado. Celebrado o quê, pai? Eu perguntei. O dinheiro? Por que vocês nunca celebraram a mim? Vocês celebraram a BMW da Sofia. Celebraram o anel da Sofia. Celebraram o status do Caio. Eu passei anos sendo o suporte técnico da família enquanto eu construía um império tecnológico. Eu não contei porque queria ver até onde a cegueira de vocês iria. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Deslizei-o pela mesa até Sofia. Aqui está a prova final, Sofia. O saldo líquido atual na minha conta de gastos imediatos. 160 milhões de dólares. Sofia olhou para a tela. Viu o exato momento em que o mundo dela desmoronou. Todo o orgulho que ela sentia pelo seu casamento de 1 milhão de dólares, pela sua Mercedes e pela sua posição social evaporou. Ela não era mais a filha de sucesso. Ela era apenas a irmã de uma bilionária que ela tinha desprezado por 20 anos. Você fez isso para me humilhar, Sofia disse, as lágrimas começando a cair.
Você esperou o dia de ação de graças para jogar isso na minha cara. Você é invejosa. Inveja, Sofia? Olhei para ela com uma piedade que doeu mais que qualquer insulto. Eu não tenho inveja de uma vida que foi paga pelos outros. Eu tenho orgulho de uma vida que eu construí com as minhas próprias mãos no escuro, enquanto você estava ocupada demais brilhando para ninguém. Levantei-me da mesa. O silêncio na sala de jantar agora era absoluto, interrompido apenas pelo som distante do peru estalando no forno. Eu vim aqui hoje para fechar um ciclo, eu disse, olhando para meus pais. Para ver se, sem o ouro, vocês me amariam. Mas vocês não conseguiram. Vocês só me viram quando eu joguei os milhões sobre a mesa. Caminhei até a porta. Antes de sair, virei-me uma última vez para Caio. Ah, e sobre aquela vaga na análise de dados básica? Eu acho que você é quem vai precisar dela em breve. Ouvi dizer que o seu fundo está perdendo investidores depois de perderem o contrato com a Logisync. Boa sorte com o casamento. Saí da casa e entrei no meu Honda Civic. Enquanto dirigia para longe da mansão em Connecticut, vi pelo retrovisor as luzes da casa diminuindo. Meu celular começou a explodir com chamadas e mensagens, mas eu apenas o desliguei. Eu não era mais invisível. Mas, pela primeira vez, eu era livre. A estrada de volta para Nova York parecia diferente naquela noite. O asfalto da rodovia I-95, que tantas vezes percorri sentindo o peso da insignificância, agora parecia um tapete vermelho estendido para o meu futuro. No banco do passageiro, a pasta de couro estava vazia, eu havia deixado os documentos na mesa, como uma granada que finalmente explodiu o teatro de aparências dos Albuquerque. Ao entrar na minha cobertura no Brooklyn, o silêncio me abraçou. Mas não era o silêncio de quem foi esquecida, era o silêncio de quem é dona do próprio destino. Liguei meu celular apenas por um momento. As notificações eram um enxame, 30 chamadas perdidas do meu pai, 12 da minha mãe e uma sequência de mensagens de texto da Sofia que passavam rapidamente da raiva furiosa para a súplica desesperada. Lilian, por favor, atende. O papai está passando mal. O Caio está surtando. A gente precisa conversar sobre aquele investimento. Eu desliguei o aparelho novamente. A conversa deles sempre teria um preço anexado. Nas semanas que se seguiram, a dinâmica da minha família desmoronou como um castelo de cartas. Sem o sucesso comparativo que eu fornecia ao ser a filha fracassada, a perfeição da Sofia começou a rachar. O casamento dela com o Caio, que antes era o evento do século, tornou-se um campo de batalha financeiro. Descobri, através de fontes do mercado, que o fundo do Caio realmente entrou em colapso após perderem a conta da Enovix. Ele não era o prodígio que meus pais acreditavam, ele era um castelo de areia construído sobre conexões que eu, ironicamente, agora controlava. Meu pai tentou me visitar no escritório da Enovix em Manhattan. Ele apareceu sem marcar hora, vestindo seu melhor terno, tentando usar seu charme de pai orgulhoso com a recepcionista. Eu sou o pai da CEO, ele disse, com a voz projetada para que todos ouvissem. Assisti a cena pela câmera de segurança. Eu não senti ódio. Senti apenas uma profunda exaustão. Pedi que minha secretária comunicasse que eu estava em uma conferência internacional e que não tinha previsão de retorno. Ele me enviou uma carta manuscrita dias depois. Lilian, eu errei. Eu estava cego pelas expectativas da sociedade. Eu vejo agora que você é o meu maior legado. A firma de consultoria está passando por uma reestruturação e eu adoraria que você assumisse um assento no conselho. Com o seu capital e o meu nome, seríamos imbatíveis. Com o seu capital. Ele ainda não conseguia me ver sem o cifrão na frente do meu nome. Ele não queria a filha que programava no escuro, ele queria o cheque que salvaria sua firma da mediocridade. Minha mãe foi a que mais sofreu com o choque de realidade. Ela me mandava fotos dos meus álbuns de infância, tentando desesperadamente encontrar momentos em que ela foi uma boa mãe. Eram tentativas patéticas de reescrever a história. Em uma das fotos, eu aparecia de fundo em um aniversário da Sofia, segurando um presente que eu mesma tinha embrulhado com papel de jornal. Minha mãe legendou, sempre fomos tão unidas. Eu respondi com uma única frase,
Mãe, eu estava segurando o presente da Sofia porque vocês esqueceram que era o meu aniversário também naquele mês. A foto é de julho. Eu nasci em junho. Ela nunca mais mencionou os álbuns. Sofia tentou uma última cartada. Ela apareceu na minha cobertura sem aviso, ela deve ter subornado algum funcionário do prédio para subir. Quando abri a porta, ela não estava usando o Chanel. Estava desgrenhada, com os olhos inchados. Você venceu, Lilian, ela disse, entrando sem ser convidada. O Caio me deixou. Ele disse que se eu não conseguisse um empréstimo com você para salvar o fundo dele, o casamento não tinha sentido. Meus pais estão à beira da falência porque investiram tudo que tinham no Caio. Você está feliz agora? Olhei para minha irmã, a antiga criança de ouro. Eu não estou feliz, Sofia. Eu estou em paz. E o fato de você achar que isso é sobre vencer mostra que você ainda não entendeu nada. Eu não fiz isso para tirar nada de você. Eu fiz isso porque eu já não tinha nada de vocês para começar. Me ajuda, ela implorou, caindo de joelhos no meu tapete de seda. Só 10 milhões. Para você não é nada. É troco. Para mim, 10 milhões é o custo de 10.000 bolsas de estudo para meninas que estão neste exato momento sendo ignoradas por pais como os nossos, respondi, abrindo a porta. Eu vou pagar as dívidas da casa de Connecticut para que nossos pais não fiquem na rua. Vou estabelecer uma mesada para eles viverem com dignidade, mas sem luxo. E para você, eu vou pagar um curso de especialização em qualquer área que você escolher. Mas não vou dar um centavo para o Caio, e não vou financiar seu estilo de vida de fachada. Você é um monstro, ela sibilou, levantando-se e recuperando sua arrogância defensiva. Não, Sofia. Eu sou o suporte técnico. E eu acabei de desligar o sistema. Hoje, 3 anos depois daquele ação de graças, minha vida é o que eu sempre projetei nos meus códigos mais audaciosos. A Logisync, sob a Enovix, tornou-se o padrão global de transporte. Eu viajo o mundo, não para aparecer em colunas sociais, mas para implementar tecnologia em portos na África e ferrovias na Ásia. Eu nunca voltei para Connecticut e para o feriado. Agora, meus feriados são passados com Olivia e com as pessoas que construíram o império comigo. Nós somos uma família por escolha, não por DNA. Às vezes, recebo um extrato bancário das contas que criei para meus pais. Vejo que eles usam o dinheiro para manter as aparências no clube de golfe, contando histórias exageradas sobre como ajudaram Lilian a fundar a empresa. Eu deixo que contém. No fundo, é a única coisa que restou a eles, a sombra do meu sucesso. Aprendi que o dinheiro não compra o passado, mas compra um futuro onde você nunca mais precisa pedir permissão para existir. Eu não sou mais a menina na janela. Eu sou a mulher que construiu a vista. E, honestamente, 160 milhões de dólares foi um preço pequeno a pagar para finalmente ouvir o som do meu próprio nome sendo dito com respeito, mesmo que o respeito deles tenha vindo apenas quando o silêncio se tornou caro demais para suportar. Eu sou Lilian Sterling. E eu não sou mais invisível. Curta e se inscreva no canal para mais vídeos.